Fusões e aquisições, muito empolgamento e outros sinais perigosos. Já analisámos as razões pelas quais o crescimento orgânico é bom. Todas as empresas deviam concentrar-se de maneira consistente nessa forma de crescimento e investir na inovação que o motiva. No entanto, as fusões e aquisições são a via mais rápida para crescer. Estes processos acrescentam rapidamente a dimensão geográfica e tecnológica, trazendo novos produtos e clientes. Outra vantagem resulta do facto das fusões permitirem a uma empresa melhorar os seus jogadores de um momento para o outro. De repente duplica o número de pessoas que torcem pela equipa. Com tudo isto, as fusões de sucesso criam uma dinâmica em que 1 mais 1 igual a 3, isto é, aumentam de forma exponencial a competitividade da empresa, literalmente da noite para o dia. Só tem de fazer as coisas corretamente. Concretizar a fusão correta tem fundamentalmente a ver com evitar 7 armadilhas, ou seja, erros e juízos errados. Poderão existir outras armadilhas, mas a minha experiência diz-me que estas 7 são as mais comuns. Por vezes podem destruir uma fusão, mas mais frequentemente provocam um significativo abrandamento ou mesmo redução do seu valor, se não mesmo ambos. 6 estão relacionadas com a empresa compradora e apenas uma com a empresa adquirida. Antes de analisarmos as armadilhas mais em detalhe, vale a pena salientar um aspecto. Muitas dessas armadilhas acontecem pela mesma razão: empolgamento. O empolgamento provocado pela celebração do negócio é completamente humano, e mesmo quem tem mais experiência deixa-se dominar por este sentimento. No entanto, as suas repercussões negativas sobre o processo de fusão e aquisição podem pelo menos ser minimizadas se tiverem em linha de conta estas 7 armadilhas. A primeira armadilha é acreditar que pode realmente acontecer uma fusão entre pares. Apesar das intenções nobres daqueles que tentam que assim seja, a vasta maioria das fusões entre pares acaba por se autodestruir devido à sua natureza. Cada vez que ouço referências à concretização daquilo a que se chama uma fusão entre pares, tremo só de pensar em todo o desperdício, confusão e frustração que se avizinham para ambas as empresas, que normalmente fecham estes negócios com a melhor das intenções. Sim, uma fusão entre pares faz sentido conceptualmente. Algumas empresas têm a mesma dimensão e força, e sim, devem proceder à fusão. Ambos os lados reivindicam a vitória, mas na prática as pessoas bloqueiam-no, tanto de um lado como de outro. Pensam, se somos assim tão semelhantes, por que não devemos fazer as coisas à nossa maneira? A sua maneira não é certamente melhor. O resultado, no fim de contas, é que acaba por não se fazer nada à maneira de quem quer que seja. Existe uma potencial impossibilidade de 2 empresas com 2 líderes se fundirem de forma perfeitamente consistente numa organização que passa a ter o dobro de tudo e de todos. As pessoas de empresas semelhantes estão provavelmente menos preparadas do que qualquer outra para uma fusão. Podem reivindicar que estão a selar uma união perfeita e equivalente, mas quando chega à fase da integração, tem de se definir com rapidez quem é que assume o comando. Alguém tem de liderar e alguém tem de seguir, ou ambas as empresas acabarão por permanecer num impasse. A segunda armadilha tem a ver com o facto de se concentrar tão intensamente no alcance estratégico que acaba por se esquecer de avaliar o alcance cultural, que tem o mesmo grau de importância para o êxito de uma fusão, se não até mais. A maior parte das empresas despende algum tempo na avaliação do alcance estratégico. A maioria dos gestores, bem como os seus consultores ou os seus banqueiros, têm meios e experiência para avaliar até que ponto as 2 empresas preenchem em conjunto lacunas importantes em termos de geografia, produtos, clientes ou tecnologias, ou todos estes aspectos reunidos. Essa conjugação dá origem à criação de uma empresa que, mesmo com alguma inevitável sobreposição, é mais forte e mais competitiva. Mas o alcance cultural
é mais complicado. Mesmo com a cabeça fria, a compatibilidade de dois conjuntos de sistemas de valor é difícil de conseguir. É por essa razão que muitas empresas afirmam que têm o mesmo ADN. Acreditam no serviço ao cliente, na tomada de decisão analítica, na aprendizagem e na transparência. Valorizam a qualidade e a integridade, etc, etc. As suas culturas são de elevado desempenho, orientadas para os resultados, amigavelmente familiares e aspectos afins. Qualquer acordo afeta de alguma forma a cultura da empresa compradora, por isso tem de pensar bem nessa opção. A cultura da empresa adquirida pode misturar-se de forma agradável com a sua. Essa é a situação ideal. Por vezes, certos comportamentos negativos por parte da empresa adquirida conseguem infiltrar-se e poluem tudo o que construiu. Isso já é suficientemente mau, mas no pior cenário, a cultura da empresa adquirida pode combater a sua durante todo o processo de negociação e adiar indefinidamente o valor do negócio. É por isso que, se deseja que a fusão funcione, não deve olhar apenas para o alcance estratégico. O alcance cultural tem exatamente a mesma importância. A terceira armadilha acontece quando se entra numa situação de refém invertido, na qual o comprador faz tantas concessões durante as negociações que a empresa adquirida acaba depois por controlar tudo. Por vezes, deseja tão intensamente ser dono de uma empresa que acaba por deixar que seja ela a sua dona. Trata-se da dinâmica do refém invertido. É uma consequência do tal empolgamento e é tão comum que até assusta. Sempre que falo sobre fusões com um negociador experiente, é um assunto que abordamos. A quarta armadilha é integrar-se de forma demasiado subtil. Com uma boa liderança, uma fusão deve ficar concluída no prazo de 90 dias. Para variar, desta vez o clima de empolgamento não é o responsável pela armadilha. Em vez disso, é algo muito mais surpreendente. Uma espécie de delicadeza e consideração pelos sentimentos de quem está do outro lado. Ninguém quer ser um vencedor desagradável, forçando mudanças sem quaisquer sinais de conversa ou debate. Com efeito, muitos compradores desejam preservar as vibrações positivas que existiam no final das negociações e pensam que o facto de atuarem com calma e cuidado irá ajudar. É a incerteza que faz com que as organizações entrem numa esfera de medo e inércia. O único antídoto é um processo de integração claro, direcionado para o futuro e transparente para todos. Pode ser liderado pelo presidente executivo ou por um gestor oficial da integração. Um executivo de topo e respeitado da empresa compradora, investido dos poderes do presidente executivo. O processo deve ter um calendário rigoroso de concretização, com objetivos e pessoas responsáveis pelos mesmos. O objetivo que se tornou claro a todos deve ser a integração total num prazo de 90 dias a contar da celebração do negócio. Cada dia a mais que passe é um desperdício. A quinta armadilha tem o nome de Síndrome do Conquistador, através da qual a empresa compradora entra e começa a colocar os seus próprios gestores em todos os segmentos do negócio, minando uma das razões de ser de qualquer fusão: dispor de um fluxo interno de novos talentos para que se possam fazer escolhas. Se os compradores hesitam quando chega a altura de integrar a cultura e as operações, também é normal que sejam provincianos no que diz respeito à seleção das pessoas. Quando falo em ser demasiado provinciano, quer dizer que muitos compradores partem automaticamente do princípio de que os seus colaboradores são os melhores jogadores em campo. Até poderão ser, mas uma vez mais, também poderão não ser. Numa fusão, tem de abordar a nova situação dos colaboradores como se um headhunter tivesse acabado de lhe enviar uma lista de jogadores frescos no mercado, capazes de ocupar praticamente todas as posições no terreno. Se simplesmente prossegue com a equipa que tem, poderá perder os melhores jogadores,
sem motivo nenhum que o justifique. É claro que existe um motivo para este comportamento, mas não é saudável. Trata-se apenas de familiaridade. Conhece muito bem os seus colaboradores e eles a si. Eles compreendem o seu negócio e a cultura inerente. Sabem como fazer o trabalho à sua maneira. É bastante mais difícil ter de dispensar amigos do que desconhecidos. Você conhece as suas famílias. Já passaram por bons e maus momentos. Até poderá algum dia ter-lhes dito que tinham potencial de longo prazo na empresa. Alguns poderão até ter trabalhado na conclusão do negócio que acabou de ser celebrado. É difícil dizer, já não és suficientemente bom. Numa situação destas, tem de lembrar-se que uma das grandes vantagens estratégicas de uma fusão é que esta permite aos compradores compor uma equipa a partir de um maior grupo de talentos. Essa é uma vantagem competitiva de que não pode abrir mão. Tem de ser bastante rigoroso na hora das rescisões, enfrentando a situação de frente, mesmo que isso signifique despedir-se dos seus. Evitar esta armadilha pode representar um grande desafio. As integrações mais eficazes começam durante as negociações, com efeito, antes mesmo de o negócio estar assinado. A questão principal é combater a síndrome do conquistador. Pense numa fusão como uma vasta conquista de talentos, uma oportunidade em termos de recursos humanos que, de outra forma, levaria anos a procurar, além de que implicaria pagamentos intermináveis aos headhunters. Não desperdice esta oportunidade. Tome as decisões difíceis e escolha os melhores, independentemente do lado em que estejam. A sexta armadilha é pagar demais. Não me estou a referir a 5 ou 10% a mais, mas a tanto que o pagamento extra não possa ser recuperado quando se der a integração. Esta armadilha é tão antiga como o primeiro mercado de negociação de valores. As pessoas são pessoas. Quando desejam algo que alguém também deseja, podem esquecer a voz da razão. Uma vez mais, a culpa é do empolgamento provocado pelo negócio. Esta dinâmica acontece em vendas de rua e acontece em Wall Street. A sétima armadilha atinge os colaboradores da empresa adquirida em todos os níveis hierárquicos. Resistência. Numa fusão, os novos proprietários irão sempre selecionar pessoas receptivas em detrimento de grandes cérebros que se mostram resistentes. Se pretende sobreviver, ponha de lado a sua angústia e aprenda a gostar do negócio tanto quanto gostam os novos proprietários. A resistência à mudança é normal. Mas se quer manter o seu emprego num grupo de talentos subitamente mais alargado e se, francamente, deseja usufruir do seu trabalho, não haja como se fosse uma vítima. Apoie o negócio. Pense em formas de fazer com que este funcione. Adote a melhor atitude de que é possível se for capaz. Diga a si mesmo que os bons velhos tempos acabaram e que os melhores estão ainda para vir. Conclusão. As fusões significam mudança, mas a mudança não é má. E as fusões em geral são muito positivas. Não só são uma parte necessária dos negócios, como também têm potencial para originar um crescimento lucrativo e colocá-lo numa nova e estimulante posição estratégica, a um ritmo que o crescimento orgânico simplesmente não consegue atingir. Não deixe que o sentimento de empolgamento tome conta de si e evite as 7 armadilhas. E então recolha as recompensas do que acontece quando 1 mais 1 é igual a 3. Metodologia 6 Sigma. Melhor do que uma ida ao dentista. Sou grande adepto da 6 Sigma, a metodologia de melhoria da qualidade que em 1995 a General Electric adotou, copiando-a da Motorola e que ainda hoje continua a aplicar. Explicada de forma simples, a 6 Sigma
É uma das maiores inovações do último quarto de século ao nível da gestão e uma forma extremamente poderosa de impulsionar a competitividade de uma empresa. Atualmente, com a metodologia Seis Sigma a ser cada vez mais adotada por empresas de todo o mundo, não se pode dar ao luxo de não a compreender, já para não falar de não a praticar. Mesmo assim, a Seis Sigma provoca uma grande ansiedade e confusão. É claro que estou a exagerar um pouco, mas é justo dizer que para muitos o conceito de Seis Sigma é como uma ida ao dentista. Todavia, esta metodologia não poderia ter menos a ver com a obturação de um dente ou qualquer outro procedimento médico que nos causa arrepios. Aplicada da maneira correta, é revitalizante e muito compensadora. Pode até ser divertida. Tem apenas de compreender em que consiste realmente a metodologia Seis Sigma. Não há nada de técnico no que eu vou dizer. Se deseja aprofundar os seus conhecimentos acerca da premissa estatística inerente ao conceito, ou saber o que é preciso para se qualificar nesta metodologia, existem inúmeros livros, vídeos e programas de formação sobre o tema. A metodologia Seis Sigma é o programa a aplicar quando tudo já foi dito e feito. Melhora a experiência do cliente com a empresa, diminui os custos e constrói melhores líderes. Estes objetivos são alcançados pela empresa ao reduzir o desperdício e a ineficiência e ao conceber produtos e processos internos que permitam aos clientes obter o que desejam, quando desejam e na altura certa. Um aspecto que sem dúvida destrói a fidelização do cliente é a falta de consistência dos serviços ou dos produtos. A Seis Sigma não tem a ver com médias, tem a ver com variação e eliminá-la da relação que o cliente tem consigo. Para eliminar a variação, a metodologia Seis Sigma exige que as empresas melhorem as suas cadeias de fornecimento e de distribuição, bem como a concepção dos seus produtos. O objetivo é fazer desaparecer tudo o que possa causar desperdício ou ineficiência, ou incomodar um cliente com a sua imprevisibilidade. É disto que trata a Seis Sigma, da eliminação de surpresas desagradáveis e de promessas não cumpridas. Se analisarmos a metodologia Seis Sigma com algum distanciamento, percebemos que tem duas aplicações principais. Em primeiro lugar, pode ser utilizada para eliminar a variação de tarefas de rotina, relativamente simples, repetitivas, atividades que se desenrolam vezes sem conta. Em segundo lugar, pode ser utilizada para garantir que os projetos complexos e ambiciosos corram bem logo de início. Nesta altura, deve estar a pensar que se a Seis Sigma é tão óbvia, por que motivo provoca tanta ansiedade e confusão? Provavelmente devido à forma como no início é apresentada às pessoas. Em muitos casos, a equipa de gestores séniores recruta especialistas externos à empresa, cientistas responsáveis pela estatística, engenheiros ou consultores de Seis Sigma para pregarem a nova doutrina. Estes especialistas, por mais bem intencionados que sejam, assustam qualquer um quando fazem apresentações complexas em PowerPoint. Para piorar o que já parece mau, apresentam frequentemente a Seis Sigma como uma cura para todos os males de uma empresa. Nenhum ramo de atividade é poupado. Conclusão. Com o tempo, a maioria das pessoas compreende a Seis Sigma e onde esta deve ser aplicada, e não numa organização. Também começam a apreciar o poder competitivo desta metodologia depois de a verem em atuação durante alguns meses. Nessa altura, é normal transformarem-se em missionários da Seis Sigma. Por isso, da próxima vez que ouvir falar na Seis Sigma, não se esconda. Assim que compreender a simples máxima de que a variação é prejudicial, terá percorrido 60% do caminho para se tornar um especialista nesta metodologia. Os restantes 40% consistem em libertar-se do que não interessa. O emprego certo. Descubra-o e nunca mais terá de ir trabalhar.
Diz-se que apenas se pode viver a vida a olhar em frente e compreendê-la olhando para trás. Passa-se o mesmo com as carreiras. A questão que se coloca é a seguinte: é quase impossível saber onde um determinado emprego o vai levar. De facto, se encontrar alguém que seguiu religiosamente um plano de carreira, evite sentar-se ao seu lado durante um jantar. Que maçador! É óbvio que não lhe digo para deixar o destino seguir o seu rumo. Um bom emprego pode tornar a sua vida estimulante e dar-lhe significado. O emprego errado pode sugar-lhe a vida. E como é que se encontra o emprego certo? A primeira resposta é simples. Tem de suportar o mesmo processo lento, consumidor de tempo, com altos e baixos, repetitivo, pelo qual quem trabalha tem de passar. Aceita o trabalho, descobre o que gosta e o que não gosta, aquilo em que é bom e aquilo em que não o é. Depois, com o tempo, vai mudando para conseguir algo mais próximo do emprego certo. Faz isso até que um dia se apercebe: uau, estou finalmente no meu lugar. Gosto do que faço e faço as cedências que quero. Sim, cedências. Porque muito poucos empregos são perfeitos. Pode adorar o trabalho com toda a sua vontade, mas ambicionar um ordenado melhor. Ou pode apenas gostar do trabalho, mas adorar os colegas. Independentemente das variáveis, existe o emprego certo para si. Felizmente, a maior parte dos empregos transmite-lhe sinais a partir dos quais poderá perceber se são adequados para si ou não. Esses sinais aplicam-se a empregos em todos os níveis de uma organização. Pode ter acabado de sair da universidade, pode ser um gestor médio que quer ascender na carreira, ou um executivo sénior que procura um cargo de topo. É claro que há situações especiais no processo de procura de emprego que exigem uma análise separada. Encontrar o primeiro emprego, encontrar um emprego se está desmotivado noutro e encontrar um emprego depois de ter sido despedido. Vamos analisar os sinais gerais, tanto bons como maus, do emprego certo e abordar alguns pensamentos sobre dinheiro, o fantasma que paira na sala durante qualquer conversa sobre emprego. Não há nada de errado em querer receber mais, ser-lhe indiferente ou atribuir-lhe uma importância relativa de acordo com as necessidades. Se não for honesto consigo sobre isto durante os primeiros anos de trabalho, arrepender-se-á de muita coisa. Passemos agora à análise dos sinais do emprego certo, que foram listados sem qualquer ordem em particular, dado que todos são importantes. O primeiro sinal diz respeito às pessoas, porque tudo o resto num emprego pode ser perfeito: a função, o salário, a atividade. Mas se não gostar dos seus colegas no dia a dia, o trabalho pode ser uma tortura. Isto pode parecer óbvio, mas fico surpreendido com a frequência com que encontro quem tenha aceito empregos em empresas cuja cultura de organização não partilham. Com isto refiro-me a uma série de valores, comportamentos e traços da personalidade, que vão desde a intensidade com que as pessoas agem, à forma como encaram os confrontos, a franqueza em relação ao desempenho e a frequência com que se riem nas reuniões. Se for para uma empresa onde não se enquadra na cultura, vai acabar por colocar uma máscara só para continuar. Que forma de matar uma carreira! Fingir quem é todos os dias. Também precisa de encontrar os seus semelhantes. E quanto mais cedo, melhor. Mesmo que um emprego pareça ideal em todos os outros aspectos, se não existir uma partilha da cultura, não será o ideal para si. O segundo sinal do emprego certo tem a ver com as oportunidades, isto é, o que lhe é oferecido para crescer e aprender. Pode ser muito tentador aceitar um emprego onde sente que não terá problemas em conquistar o sucesso. O sucesso garantido tem as suas recompensas, na alma e na carteira. Mas qualquer emprego que aceite deve representar, de alguma forma, um desafio. Por outras palavras, qualquer emprego novo deve ser uma oportunidade de desenvolvimento e não uma simples troca comercial.
Nas conferências, perguntam-me muitas vezes quais são as indústrias que recomendo aos licenciados e detentores da MBA. Digo-lhes para procurarem empresas com negócios nas áreas da biologia e das tecnologias da informação. E sugiro que aprendam tudo o que possam sobre a China, porque este país irá estar presente em todos os aspectos dos negócios durante a sua vida inteira. Há alguns anos, uma gestora que conheço recebeu no seu escritório a visita de um filho de um amigo do mundo dos negócios. O rapaz estava a acabar o curso em Harvard e precisava de conselhos sobre a carreira em dois mundos que lhe eram muito familiares: banca de investimento e consultoria de gestão. Com o cabelo primorosamente penteado e vestido a rigor com fato e gravata, o estudante trazia uma lista de perguntas. Qual era a diferença entre as principais empresas de consultoria? Que tipo de funções podia esperar durante o primeiro ano em Wall Street, entre outras? A gestora tinha trabalhado em consultoria antes de se juntar a uma empresa de bens de consumo e dispunha de muitos contactos junto da banca de investimento. Por isso, respondeu a todas as perguntas de forma exaustiva. Observou o rapaz a tirar apontamentos com todo o cuidado e percebeu que ele não estava especialmente curioso em relação a nada do que ela lhe estava a dizer. De facto, quase meia hora depois, agradeceu-lhe educadamente e levantou-se para sair. Quando o fez, guardou o bloco de notas dentro de uma pasta que a gestora reparou estar cheia de complicados desenhos de automóveis. "Uau, são fantásticos! Quem os desenhou?" pergunta. De repente o rapaz mostrou-se cheio de energia. "Eu estou sempre a desenhar carros", disse. "O meu quarto na residência de estudantes está coberto de pósteres e de desenhos de carros e assino todas as revistas de automóveis. Sou obcecado por carros desde os 5 anos. Toda a minha vida quis ser designer de automóveis. É por isso que estou sempre a ir a feiras da especialidade e às corridas de NASCAR. Fui a Indianápolis no ano passado. Conduzi lá." A gestora abanou a cabeça em sinal de descrença. "Tem de ir trabalhar para Detroit, a cidade conhecida por ser o centro da indústria automóvel nos Estados Unidos da América", disse ela. "Por que raio está a pensar em consultoria ou na banca?" O rapaz desanimou tão rapidamente como tinha ganho vida. "O meu pai diz que o negócio dos automóveis não é o motivo por que fui para Harvard." Nos minutos seguintes, a gestora tentou mudar a opinião do estudante, mas percebeu rapidamente que estava a entrar em domínios familiares que não eram da sua conta. Não ficou surpreendida uns meses mais tarde quando encontrou o pai do jovem e este lhe contou cheio de orgulho que o filho estava a trabalhar 80 horas por semana numa empresa de Wall Street. Ao longo das nossas carreiras, todos aceitamos empregos para satisfazer as necessidades ou sonhos de outros, pais, cônjuges, professores ou colegas de turma. Não está necessariamente errado, a menos que não tenha consciência do que está a fazer. Porque trabalhar para satisfazer as necessidades ou os sonhos de outros tem sempre consequências negativas. Conheço um rapaz que se tornou médico porque durante toda a infância a mãe, uma imigrante polaca que adorava o sonho americano, sempre que o apresentava dizia: "E aqui está o meu médico." Ele não odiava a profissão, mas nunca conheci ninguém com mais vontade de se reformar. Também existem muitas histórias de pessoas que aceitam cargos porque os cônjuges querem que viajem menos. Então o que acaba por acontecer é que o parceiro que se deu perde uma promoção como consequência da sua reduzida mobilidade. Por vezes a culpa é atirada para todo o lado. Outras vezes fica a cozer em lume brando. A dura realidade é que não há uma saída fácil para os laços de posse. Especialmente à medida que fica mais velho, a vida e as relações podem ser complicadas. Muito poucos têm a liberdade e a independência total para aceitar um cargo por escolha própria. Há propinas a pagar, cônjuges com as suas próprias carreiras e, sim, vozes interiores a dizerem o que deve fazer com a sua vida, mesmo depois de já ter terminado os estudos há muito. É por este motivo que a única defesa contra as consequências de aceitar um emprego é ser sincero consigo sobre a pessoa ou pessoas por quem está a aceitar o seu trabalho. Todos os empregos têm dias maus ou períodos difíceis,
E também haverá alturas em que trabalha para ganhar o salário. Mas no melhor dos cenários, adora o que faz, pelo menos em parte. Entusiasme-se. Os clientes, as viagens, a camaradagem nas reuniões de vendas às terças-feiras de manhã, o que for, algo no emprego fala-o querer voltar dia após dia. Por vezes é o simples desafio da função que o motiva. Felizmente, encontrar um emprego que nos toca na alma não é difícil. Estes empregos estão em todo lado. Todas as tarefas têm o seu potencial, desde que sejam importantes para si. Todos os empregos têm altos e baixos. Contudo, se este não o entusiasmar, se só lá estiver por causa do que representa, não se acomode. E também não se preocupe em saber quando irá encontrar um outro que signifique alguma coisa. Irá senti-lo. Há muitos que não podem escolher o primeiro emprego. O seu resultado escolar é apenas mediano e a experiência de trabalho não é particularmente relevante. Isto coloca-os numa posição em que têm que vender a sua imagem a uma audiência que varia entre o cético e o muito negativo. Se está nesta categoria, o meu conselho é que seja verdadeiro e jogue limpo. Não há nada menos apelativo do que um candidato com um resultado escolar mediano a sobrevalorizar-se com muita eloquência. Soa falso. E os gestores experientes podem cheirar essa falsidade a 1 quilómetro de distância. O melhor que tem a fazer é contar a sua verdadeira história. Ok, sei que as minhas notas não são grande coisa, pode afirmar. Passei muito tempo a praticar desportos interuniversitários e, para ser honesto, muito tempo com os meus amigos. Podia ter estudado mais, mas tinha outras prioridades que provavelmente não eram as melhores. A razão pela qual me deve contratar é porque nunca desisto de um desafio. Trabalho muito, acredito no vosso produto, admiro a vossa empresa e sei que posso contribuir. Enquanto está a contar a sua verdadeira história, haja como é na realidade. Se geralmente é extrovertido e brincalhão, não fique hirto e sério durante as entrevistas. Se é solitário, não tente ser lisonjeiro. A empresa deve saber quem está a contratar e deve mostrar-lhes isso para ver como reage. Conheço uma profissional com um MBA que tropeçou na ombreira da porta quando se dirigia para uma entrevista com 3 executivos de uma prestigiada empresa de consultoria. Depois de se endireitar, apertou a mão aos entrevistadores dizendo: "Eu sou a Grace, a professora de balé." Nenhum deles esboçou um sorriso, nem a tentaram pôr à vontade depois do que foi obviamente um momento embaraçoso. Acabaram por lhe oferecer o emprego. Ela recusou. Viram como sou na realidade e eu vi como eles realmente eram, recorda. O que quero dizer é que quando for procurar o primeiro emprego, vá na sua própria pele e sinta-se confortável. A autenticidade pode ser o seu maior trunfo. Outra situação especial de emprego é quando está desmotivado e não encontra uma saída. Existem muitas maneiras de ficar desmotivado no emprego. Não pode ser promovido porque o seu chefe não vai para lado nenhum e não tem interesse em mudá-lo para outro departamento. Foi ultrapassado numa promoção e disseram-lhe que está muito bem onde está, mas não vai passar dali tão cedo. A sua empresa só promove após um certo período de tempo, que está a uma longa distância. Adora o seu trabalho, mas o salário é baixo. Ou o salário é bom, mas o emprego não. E é esse o problema de estar desmotivado. A frustração cresce cada vez mais, até que geralmente faz algo estúpido. Desiste. Não faça isso. É muito mais fácil arranjar emprego quando se está num emprego. Vou ainda mais longe e digo-lhe que não só deve ficar, como deve trabalhar mais. Nada o fará encontrar mais rapidamente um novo emprego do que um desempenho espetacular no atual. Outro caso especial é encontrar um emprego depois de ter sido despedido. Em geral, depois de sermos despedidos, tornamo-nos muito defensivos e deprimidos. Estes 2 estados de espírito, embora naturais e comuns, são o que arruinam quando vai à procura de um novo trabalho. Um empregador consegue assimilar a sua baixa autoestima no outro lado da sala
e as pessoas querem contratar vencedores. Mas como é que se age como um vencedor quando se sente um falhado? O objetivo, se tiver sido despedido, é manter-se afastado daquilo que denomino de o tufão da derrota, no qual se deixa cair numa espiral de inércia e desespero. Um dos motivos pelos quais muitas vezes se é sugado pelo tufão é porque esperamos demasiado tempo antes de começarmos a procurar um novo emprego. Faz sentido tirar algum tempo depois de ter sido despedido, digamos 1 mês ou 2, para refletir e se recompor. Por outro lado, quanto mais esperar, mais probabilidades há de começar a duvidar de si próprio e mais probabilidades há de os futuros empregadores pensarem que existe algum problema. Os futuros empregadores irão, claro, perguntar por que deixou o último emprego. Seja direto e diga que lhe foi sugerido que saísse. Se foi despedido, nunca se apresente com arrogância, mas tem de projetar realismo e otimismo. Aproveite a sua reserva de confiança. Conte o que aconteceu. Diga o que aprendeu e nunca tenha receio de pedir. Dê-me apenas uma oportunidade. Alguém lhe irá dar. Conclusão. Dada a minha idade, pertenço a um clube muito restrito, o dos que fizeram carreira numa única empresa. Quando me licenciei em 1961, essa era a norma. Hoje as estatísticas mostram que os licenciados mudam de empresa várias vezes na primeira década e que os novos MBA fazem o mesmo. Não sei se é bom ou mau, é o que é. Temos muita pressa em encontrar o emprego certo. Contudo, ficam aqui alguns pensamentos. Primeiro, encontrar o emprego certo implica tempo, experiência e paciência. Afinal, tem de trabalhar em alguma coisa durante um tempo antes de saber se consegue realmente fazê-la, já para não falar em sentir se é o emprego certo. Em segundo lugar, encontrar um emprego certo é mais fácil quanto melhor for. Talvez pareça desagradável, mas é a realidade. No final do dia, os talentos são os que têm as melhores oportunidades. O emprego certo encontra-as. Por isso, se quer realmente encontrar um bom emprego, escolha uma coisa que adora fazer. Assegure-se que está com quem gosta e então dê o seu máximo. Se o fizer, tem de certeza um bom emprego e nunca mais se irá sentir infeliz porque tem de ir trabalhar. Ser promovido. Lamentamos, mas não há caminhos mais curtos. Nem todos querem um emprego melhor, mas são muitos os que o desejam. Se está incluído neste grupo, este capítulo é para si, independentemente de estar ansioso pela sua primeira ou quinta promoção. Como é que somos promovidos? A primeira resposta é sorte. Todas as carreiras, independentemente da sua descrição, são moldadas por algum elemento de pura sorte. Por vezes, basta estar no lugar certo, na altura certa e conhecer alguém, num aeroporto ou numa festa, por exemplo, que abra a porta para uma carreira. Já todos ouvimos histórias dessas. Às vezes, nem sequer sabemos como a sorte é boa até algum tempo depois dos factos terem acontecido. Mas a sorte também pode funcionar ao contrário. Por vezes as carreiras perdem velocidade por nenhum motivo em especial, apenas devido a um mau timing. Penso que a resposta é igual para todos. Para se ser promovido existe basicamente um faça assim e um não faça assim. Mostre um desempenho sensacional, muito superior às expectativas, e aproveite todas as oportunidades para expandir as tarefas além das suas fronteiras oficiais. Não faça com que o seu chefe tenha de recorrer a capital político para o promover. Estes imperativos não são tudo, como é óbvio. Existem 4 outros faça assim e outros não faça assim. Iremos analisá-los um a um. Mas antes de mais, debrucemo-nos sobre estes 2. Quando a maioria das pessoas pensa como demonstrar um desempenho excelente, imagina-se a superar os objetivos de desempenho estabelecidos. No entanto, uma forma ainda mais eficaz de ser promovido é expandir os horizontes das suas funções
de maneira a incluir atividades arrojadas e inesperadas. Sugira um novo conceito ou processo que não melhora apenas os seus resultados, mas também os da sua unidade e o próprio desempenho de toda a empresa. Muda a forma como trabalha, para que quem está à sua volta trabalhe melhor e o seu chefe pareça ainda mais inteligente. Não faça apenas o previsível. A forma mais segura de se sabotar a si mesmo é ser um espinho na retaguarda da organização. Como é óbvio, ninguém faz por ter esse estatuto, mas acontece, e sempre que acontece, força o seu chefe a recorrer ao capital político para o defender. Neste momento é provável que a maioria esteja a pensar: quem? Eu? Obrigar o meu chefe a usar o seu capital político? Nunca. Bem, pense melhor. Poderá até ter os melhores resultados do mundo, mas se não partilha os valores e os comportamentos da sua empresa, corre o risco disto acontecer. Analise o exemplo da falta de franqueza. Não me estou a referir à mentira desenvergonhada, mas à tendência para reter informação. Este comportamento é bastante comum e provoca grande frustração em equipas e chefes. Não obrigue o seu chefe a fazer a pergunta perfeita para obter informações. Se deseja que o seu caráter o defenda e facilite a vida ao seu chefe, seja aberto e diga as coisas como elas são. No que diz respeito à maioria das pessoas, a ambição é um aspecto positivo, representa motivação, energia e otimismo. Empurra-o a si e à sua organização para a frente, e assim todos ganham. A cobiça pela carreira já é algo diferente. Revela uma pessoa que passa por cima dos outros, insultando-os ou rebaixando-os para brilhar mais do que eles. Tem a ver com esconder os seus erros, ou pior ainda, tentar culpar outros pelos mesmos. Tem a ver com reuniões ambiciosas, em que assume um mérito desproporcionado por um êxito que é da equipa e com incessantes mexericos sobre colegas e acontecimentos no escritório. É encarar o organigrama da empresa como um tabuleiro de xadrez e fazer um grande aparato para ver as peças a mexerem. Se tem este problema, o melhor que tem a fazer é reprimir esse comportamento, combatendo-o e mantendo-o longe da vista dos outros. Se não o fizer, quando chegar à altura de ser promovido, não haverá no mundo capital político suficiente que o salve. É muito difícil promover alguém sob um coro de objeções por parte dos colegas de trabalho. A seguir existem 4 outros faça assim, que também o ajudarão, bem como um não faça assim. Os faça assim são: gira os relacionamentos com os seus subordinados com o mesmo cuidado que gera a relação que tem com o seu chefe. Torne-se visível como um dos primeiros promotores dos grandes projetos ou iniciativas da sua empresa. Procure e saboreie as opiniões de vários mentores, não esquecendo que nem sempre se parecem com mentores. Tenha uma atitude positiva e contagie todos os que estão à sua volta. O não faça assim tem a ver com não deixar que as contrariedades travem o seu ritmo. Por uma ou 2 vezes, ou até mais do que isso, não será promovido. Não deixe que isso lhe quebre o ritmo. Vai sentir-se muito mal, talvez mesmo amargo e zangado. Mas faça tudo o que puder para combater esses sentimentos. Primeiro, não transforme uma contrariedade profissional no principal tema de conversa no escritório. Se se quiser queixar sobre a sua carreira, faça-o em casa, num bar, do outro lado da cidade, ou onde quer que vá rezar. Os seus colegas no local de trabalho, embora estejam perfeitamente a par do seu caso, não devem ser envolvidos na sua experiência emocional. Mais importante ainda, se está a pensar sair da empresa onde trabalha, tente aceitar as contrariedades a que esteve sujeito com o máximo de elegância que conseguir e veja como um desafio para dar, mais uma vez, provas do que vale. Esse tipo de abordagem ser-lhe-á muito útil, quer fique ou saia da empresa. Conclusão: para ser promovido, tem de querer ser promovido. Algumas promoções surgem por sorte, mas são poucas.
No que diz respeito à carreira, você constrói a sua sorte. É provável que mude de empresa, até mesmo de profissão, várias vezes ao longo da sua vida profissional. Mas existem algumas coisas que pode fazer para continuar a evoluir na carreira. Ultrapasse as expectativas. Alargue os horizontes das funções que assumiu e nunca dê ao seu chefe motivos para ter de despender capital político consigo. Faça a gestão dos seus subordinados com cuidado. Ofereça-se para missões em que se torne visível. Reúna mentores e espalhe sua atitude positiva. Quando surgirem contrariedades, e é certo que acontecerão, ultrapasse-as de cabeça levantada. Isto poderá parecer demasiado, mas a verdade é que não existem caminhos mais curtos. Ao longo da sua caminhada, não conseguirá todas as promoções que deseja e quando deseja. Mas se assumir uma postura de longo prazo, acabará, e por vezes mais cedo do que espera, por chegar ao destino a que se propôs. Temas complicados. Aquele maldito chefe. Há maus chefes de todas as formas. Alguns puxam para si o mérito todo pelo trabalho realizado. Outros são incompetentes. Alguns beijam os superiores, mas tratam mal quem está abaixo deles. Há outros ainda que são fanfarrões e gostam de humilhar. Têm variações de humor, retêm elogios e recompensas pecuniárias, quebram compromissos ou demonstram favoritismos. Ocasionalmente existem maus chefes que conjugam várias destas características. Como é que chegam a chefes? Bem, por vezes até são talentosos. Apresentam bons resultados ou são extremamente criativos. Podem também ter alianças políticas vantajosas ou mesmo um familiar bem posicionado. Por acaso os maus chefes costumam ter vidas profissionais mais longas em determinadas indústrias do que noutras? Aos escritores, artistas e produtores bastante talentosos que são promovidos para gerir projetos é dada muitas vezes carta branca, e o seu mau comportamento é desculpado com o argumento de que são génios. Wall Street é também muitas vezes porto seguro para os maus chefes. Os principais criadores da riqueza são frequentemente considerados insubstituíveis e sabem-no, o que torna alguns ainda mais insuportáveis. Independentemente de ter um mau chefe, não se pode sentir como uma vítima. Um mau chefe pode fazer com que tenha vontade de se queixar aos que trabalham consigo, de se lamuriar junto da sua família, de dar um murro na parede ou de ver televisão com uma bebida na mão. Talvez o faça desejar andar a navegar pela internet ou contactar headhunters à procura de um emprego em qualquer lugar, menos naquele onde está. Considerando bem as coisas, poderá acabar por sentir pena de si próprio. Isso nunca. Seja qual for a sua situação profissional na empresa, ver-se como uma vítima é ter uma atitude demasiado derrotista. E em relação à sua carreira, é uma postura que lhe pode destruir as opções. Pode até ser o início de uma espiral da morte que acabará com a sua carreira. À semelhança de qualquer outro acontecimento desafortunado ou injusto que lhe suceda na vida, trabalhar com um chefe difícil é um problema seu. Compete-lhe a si resolvê-lo. Para o efeito, faça a si próprio as perguntas que se seguem. As respostas irão ajudá-lo a orientar uma situação deveras dolorosa, mas que cabe a si aceitar, resolver ou acabar. A primeira pergunta que deve colocar é: por que é que o meu chefe se comporta como um idiota? Por vezes a resposta a esta pergunta é muito simples. O seu chefe está a comportar-se como um idiota porque é isso mesmo que ele é. Pode ser excelente com os clientes e aceitavelmente razoável com os seus próprios chefes e colegas, mas trata mal todos os que estão abaixo dele, e o seu comportamento revela-se sob a forma de intimidação, beligerância, arrogância, negligência, secretismo ou sarcasmo. Se o seu chefe adota uma atitude impossível apenas quando se dirige a si, então essa é uma situação bem diferente.
Nesse caso, tem de começar a interrogar-se sobre o que terá feito para merecer a sua desaprovação. É isso mesmo. Tem de se interrogar se será a causa do comportamento do seu chefe. De uma forma geral, os chefes não são horríveis para as pessoas de quem gostam, respeitam e precisam. Se o seu chefe tem uma atitude negativa para consigo e essencialmente consigo, pode ter a certeza que tem a sua versão dos acontecimentos e a versão dele diz respeito à sua atitude ou desempenho. Terá que descobrir o que se está a passar. Comece por colocar a si próprio aquela pergunta, mas saiba que a autoavaliação é difícil para dizer as coisas de forma suave. Mesmo que tenha uma grande dose de maturidade e um estômago de ferro, é difícil ver-se da mesma forma que os outros o veem. Esteja ciente disso enquanto realiza aquele que é reconhecidamente o difícil teste do espelho. Pense bem no seu desempenho e insista em ver onde poderá estar a falhar. Pense no porquê dos seus colegas poderem não o considerar um jogador de equipa. Encare as suas resistências e avalie a sua produtividade, o seu tempo de permanência no escritório, bem como a sua contribuição para o volume de vendas e receitas. Talvez seja o tipo de pessoa que começa muitos negócios, mas nunca termina um. Talvez conclua muitos negócios, mas vangloria-se com algum exagero. Talvez os seus colegas não se sintam realmente bem com o facto de ter perdido um cliente há meses atrás. Por fim, encara a sua atitude perante a autoridade, porque poderá muito bem acontecer que a causa do problema que enfrenta com o seu chefe se deva ao facto de ser, no fundo, uma pessoa que detesta chefes. As pessoas que detestam chefes normalmente deixam transparecer um negativismo moderado constante para com o sistema. Quando o fazem, os seus chefes sentem e retribuem isso. Nem sempre existe tolerância neste tipo de casos. Na maioria das vezes, os chefes fartam-se da corrente de lamúrias e do facto destas pessoas minarem o ambiente, pelo que as excluem, mostrando-lhes na realidade o que é ser um mau chefe. Talvez nada disto lhe seja muito familiar. Em geral, sente-se confortável com a autoridade e a sua restante autoavaliação também não o faz chegar a grandes conclusões. O que fazer então? É a altura de descobrir o que o seu chefe está a pensar. Qualquer tipo de confronto é muito arriscado. O seu chefe pode estar apenas à espera de uma situação dessas para o mandar embora. Com efeito, pode ter esperança que as suas vibrações negativas acabem por fazer com que se dirija ao gabinete dele para perguntar o que é que eu estou a fazer de errado, para que lhe possa responder demasiadas coisas para que seja possível manter-se na empresa. Mesmo assim, tem de falar. Não há forma de dar a volta a isso. Lembre-se apenas que antes de se deslocar para a reunião, tem de estar preparado com opções caso saia dela desempregado. Depois disso, vá em frente. Não seja defensivo. Lembre-se que o seu objetivo é descobrir o que o seu chefe não foi capaz de lhe dizer explicitamente, seja por que razão for. Talvez seja avesso a conflitos ou tenha estado apenas demasiado ocupado. Independentemente disso, o objetivo é conseguir saber qual é o problema que tem com a sua atitude ou desempenho. Se tiver sorte, o seu chefe será franco sobre as suas falhas e em conjunto poderão elaborar um plano para as corrigir e conseguir que o seu desempenho ou atitude voltem a melhorar. Idealmente, à medida que for dando o seu melhor para se aperfeiçoar, também a atitude dele para consigo revelará a mesma transformação. Ironicamente, terá menos sorte se descobrir que o seu mau chefe está satisfeito com o seu desempenho. Se for esse o caso, estará a ser desagradável consigo apenas porque não gosta muito de si. Isso coloca-o na mesma posição de quem trabalha para maus chefes que agem da mesma forma, apenas porque essa é a sua forma de ser. Para todos os que estão nessa situação, a pergunta que se coloca a seguir é: qual é o objetivo do meu chefe? Por vezes é evidente que um mau chefe está de saída.
os próprios chefes dele denunciaram à organização que estava a exagerar. Ou ele próprio esclarece que não consegue esperar para mudar para o outro lugar. Em qualquer dos casos, a sobrevivência é apenas um jogo de espera. Apresente fortes resultados e tenha uma abordagem otimista até poder respirar de alívio. Está num barco diferente se tudo indicar que o seu mau chefe não vai tão cedo para o outro lugar. Há mais de uma década, desenhei uma tabela com o intuito de classificar por categorias os vários tipos de líderes e para me ajudar a decidir sobre quem devia permanecer na empresa e quem deveria sair. Os chefes de tipo 1 são aqueles que se deseja compensar e promover e que constituem modelos para o resto da empresa. Os chefes de tipo 2 têm de ir embora. Quanto mais depressa, melhor. E normalmente é isso que acontece. Os chefes de tipo 3 acreditam verdadeiramente nos valores da empresa e, praticando-os zelosamente, não conseguem apresentar resultados. Estes indivíduos devem ser orientados e ser-lhes atribuído um mentor, dando-se-lhe mais uma ou duas oportunidades em outras áreas da empresa. A maioria dos maus chefes são os que se encaixam no tipo 4 e são aqueles com quem é mais difícil negociar. Apesar do seu comportamento negativo, muitas vezes permanecem na empresa durante um longo período de tempo devido aos seus bons resultados. Por esse motivo, precisa de se questionar sobre o seguinte: por que razão estou aqui a trabalhar? Recorda-se da forma como no capítulo dedicado à procura do emprego certo, falámos sobre a inevitabilidade das concessões mútuas. É raro um emprego ser perfeito em todas as suas vertentes. Por vezes permanece num emprego pelo dinheiro ou pelos amigos. Por vezes desiste do dinheiro e dos amigos pelo amor ao trabalho, ou pela localização do mesmo, ou ainda por não ter de viajar. Por vezes permanece num emprego porque a empresa tem tanto prestígio que sabe que isso ajudará a conseguir um novo emprego assim que tenha mais alguns anos de experiência. Quando se encontra numa situação em que tem um mau chefe que não vai mudar tão cedo, precisa de avaliar as concessões que tem de fazer e perguntar a si mesmo: valem a pena? Se a resposta a esta pergunta for não, então comece a elaborar o plano de fuga que lhe permita sair com um mínimo de prejuízo. Por outro lado, se a relação com o seu chefe lhe oferece algumas vantagens a longo prazo que compreende e aceita, então não tem escolha. Concentre-se no porquê da sua permanência e encare o seu mau chefe sob outra perspectiva. Ele não é tudo na sua vida. É o aspecto negativo da sua carreira ou o acordo de vida que fez consigo mesmo. Mais do que qualquer outra coisa, consciencialize-se que se mantém sob a alçada de um mau chefe por opção sua. Isso significa que perdeu o direito de se queixar. Já não se pode considerar uma vítima. Quando as escolhas são suas, as consequências também serão. Conclusão. Num mundo perfeito, todos os chefes seriam perfeitos. Isso acontece tão poucas vezes que existem filmes e livros inteiros dedicados a maus chefes, já para não falar das inúmeras canções populares. Quando tiver um mau chefe, comece por descobrir se você é o problema. Isso não é fácil, mas em muitos casos um mau chefe é apenas um chefe desapontado consigo. Se estiver convencido que não é você o problema, interrogue-se se é provável que a sua empresa mantenha um mau chefe que apresente bons resultados. Se a resposta for positiva, a única coisa que lhe resta é analisar as concessões que está disposto a fazer. O seu emprego vale o preço de aturar um mau chefe? Se for esse o caso, aguente e cale-se, para colocar uma variante no velho ditado. Se as concessões não valerem a pena, saia de bem com todos. E quando iniciar o seu próximo trabalho, lembre-se exatamente do que tornou o mau chefe nisso mesmo e como essa situação o fez sentir, para que quando for a altura de ser o chefe, não cometer os mesmos erros. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.
tudo o que sempre quis saber sobre como ter tudo, mas que tinha medo de ouvir. Esta parte é um perfeito exemplo da situação faz o que eu digo e não o que eu faço. Ninguém, incluindo eu, me consideraria uma autoridade no que diz respeito ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Durante 41 anos, o meu princípio foi sempre trabalhar muito, divertir-me, tendo-me limitado a ser pai. Não é por coincidência que o equilíbrio entre vida profissional e pessoal entrou no domínio público ao mesmo tempo que a grande maioria das mulheres, e em especial as mães com carreiras, começou a trabalhar. De repente passou a existir no mercado de trabalho um grupo de pessoas a lidar com duas exigências mutuamente exclusivas e em colisão: serem ao mesmo tempo bons pais e bons profissionais. Sem dúvida que o conceito de equilíbrio entre vida profissional e pessoal cresceu e expandiu-se. Não se trata apenas de saber como as mães conseguem arranjar tempo para responder a todas as solicitações que enfrentam nas suas vidas. Tem a ver com a forma como todos nós gerimos as nossas vidas e distribuímos o nosso tempo. Tem a ver com prioridades e valores. Independentemente do equilíbrio que escolha, terá que fazer concessões. Afinal, como atrás referi, só uma pessoa única e sortuda consegue ter tudo na vida ao mesmo tempo. Por norma, isso não acontece. Os pais que trabalham e querem estar muito envolvidos na vida dos filhos, por exemplo, muitas vezes têm de abdicar de algumas das suas ambições. Quem coloca o sucesso dos negócios em primeiro lugar, muito provavelmente tem de desistir de um certo nível de intimidade com os filhos. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal é uma troca, um acordo que faz consigo próprio sobre o que mantém e aquilo de que abdica. Implica fazer escolhas e concessões, vivendo com as respectivas consequências. Lembre-se que não está sozinho a lidar com esta questão. A sua empresa também sente o impacto das suas escolhas e ações. Com isso em mente, analisamos o binómio do equilíbrio entre vida profissional e pessoal do ponto de vista do seu chefe. 1. A principal prioridade do seu chefe é a competitividade. Claro que ele quer que seja feliz, mas apenas porque isso ajuda a empresa a vencer. De facto, se estiver a fazer o trabalho dele corretamente, está a torná-lo tão estimulante que a sua vida pessoal se torna menos atrativa. Claramente, a maior parte dos chefes deseja que os seus funcionários tenham vidas pessoais equilibradas. Ninguém quer que os seus colaboradores tragam os problemas sociais ou familiares para o escritório, onde podem contagiar o ambiente e nada fazer pela produtividade. Depois existe a importância da retenção. As pessoas satisfeitas tendem a ficar onde estão e a trabalhar com mais entusiasmo. Tendo isto em conta, os chefes não desejam que os seus colaboradores se sintam desequilibrados. Mas os chefes querem vencer, é para isso que são pagos. E é por isso que querem tudo de si: a sua cabeça, o seu corpo, a sua energia e o seu compromisso. O facto é, as preocupações com o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal são de facto um luxo, desfrutado em grande parte por pessoas que podem trocar tempo por dinheiro e o contrário. 2. A maior parte dos chefes está disposta a aceitar os desafios do equilíbrio entre vida profissional e pessoal, se tiver cumprido as exigências inerentes a um bom desempenho. A palavra-chave aqui é se. Na verdade, a realidade do mercado de trabalho é que existem poucos tratamentos especiais. Sim, os chefes concordam com a flexibilidade horária, mas só depois de a ter conquistado com o seu desempenho e resultados. Com efeito, descreveria que o equilíbrio entre vida profissional e pessoal funciona quase como um ultrapassado sistema de crédito. As pessoas com aquele desempenho acumulam crédito, que pode ser trocado por flexibilidade. Quanto mais crédito tiver, maior a probabilidade de trabalhar quando, onde e como quiser. No entanto, não se pode falar deste sistema de crédito sem mencionar o tempo que passa na empresa. O tempo de permanência no escritório é uma questão importante para a maior parte das empresas, especialmente quando se trata de promoções. Apesar de toda a tecnologia que torna o trabalho virtual possível,
Muitos gestores sentem-se mais confortáveis a promover quem conheceram nas trincheiras, quem viram em reuniões e corredores ou com quem conviveram durante uma crise difícil. 3. Os chefes sabem que as políticas profissionais e pessoais que constam na brochura da empresa se destinam sobretudo a objetivos de recrutamento e que os verdadeiros acordos profissionais pessoais são negociados caso a caso no contexto de uma cultura cooperante e não no contexto de "mas a empresa diz". Numa cultura deste tipo, os chefes têm a liberdade de compensar os resultados com flexibilidade. Não têm de esclarecer os acordos de equilíbrio entre vida profissional e pessoal com o Departamento de Recursos Humanos. Nem se sentem forçados a aderir a políticas formalizadas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E, na realidade, podem limitar a sua capacidade para vencer, em vez de a aumentar. 4. Quem se confronta publicamente com problemas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal e pede continuamente ajuda à empresa é classificado como ambivalente, privilegiado, com falta de empenho ou incompetente, ou tudo isso junto. Há milhões de pessoas bem-sucedidas que trabalham e têm vidas pessoais ocupadas e preenchidas, conseguidas sem lamentos sobre como é difícil atingir o equilíbrio, nem sobre a ajuda de que necessitam por parte das suas empresas para o conseguir. O facto destes casos existirem torna muito difícil no mundo real aceitar as lamentações de outros sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. É por esta razão que a maior parte acaba por ser marginalizada. Por vezes demora tempo, porque as empresas optam por ser politicamente corretas e andam em bicos dos pés à volta de quem se identifica publicamente como defensor do equilíbrio entre vida profissional e pessoal com filhos. Com o tempo, quem não conseguir equilibrar os desafios entre vida profissional e pessoal, ou quem pedir constantemente à empresa uma situação de exceção, não progride, ou pode mesmo ser posto de lado. 5. Mesmo os chefes mais prestáveis acreditam que o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é um problema que lhe compete a si resolver. De facto, a maioria sabe que, na verdade, existe apenas meia dúzia de estratégias eficazes para alcançar e deseja que as utilize. Só você pode conhecer os seus valores e descobrir as suas prioridades. Só você sabe que concessões estará disposto a fazer e prever as respectivas consequências. Só você pode organizar o seu horário e a sua vida, no trabalho e em casa, para atingir o equilíbrio que escolheu. É por isso que a maior parte dos chefes acredita, e com razão, que o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é um problema que lhe compete a si resolver e não a eles. Ajudar os outros a encontrar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é uma competência especial. Nem todos os gestores a têm e nem todos os gestores a querem ter. Alguns pensam, mas será que devo ser mãe e terapeuta? Esqueçam. O problema é que este plano perfeito cria uma espécie de vácuo, sem divertimento para quem está no centro, você. Tem de se certificar que o seu plano de equilíbrio entre vida profissional e pessoal satisfaz os seus sonhos e paixões. Se isso significa trabalhar muito, faça-o. Se isso significa estar em casa todas as noites, faça com que isso também aconteça. Sim, tem de ser responsável por aqueles que o rodeiam, mas não pode, em nome do equilíbrio, viver em função do conceito que os outros têm para a sua vida. Quer responder que pode, mas não deve. Quase sempre traz más consequências. Todos conhecemos pessoas que parecem felizes, que têm boas carreiras e exigências familiares e que de repente param e fazem enormes transformações nas suas vidas. Fartaram-se de estar sempre a aguentar. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal não é uma decisão que tome sozinho. Tem de avaliar as implicações que as suas escolhas terão num conjunto de outras pessoas e de outras coisas. Se não alcançar a sua felicidade com o seu plano, todo o equilíbrio do mundo se tornará apenas num dever. Um dia vai acordar e descobrir que vive numa espécie de inferno, onde todos são felizes,
menos você. E isso não faz bem a ninguém. Conclusão. Quando se dedicar a este assunto, existem apenas algumas coisas que precisa de saber se quiser, conforme diz o título deste capítulo, se quiser ter tudo. Fora do trabalho, clarifique o que quer da vida. No trabalho, clarifique o que o seu chefe quer e compreenda que, se quiser ser promovido, aquilo que o seu chefe quer tem de vir em primeiro lugar. Pode acabar por conseguir o que ambos querem, mas o acordo será negociado nesse contexto. Assegure-se que trabalha numa cultura empresarial que o apoia, onde o desempenho tem importância e pode ganhar, através de bons resultados, crédito de flexibilidade. Conquiste muito crédito. Troque-o quando necessário. Volte a conquistá-lo com frequência. Alcançar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um processo. Conquistá-lo é repetitivo. Consegue o melhor com experiência e observação. E quando passar algum tempo, acabará por se aperceber que já não é difícil. Trata-se somente da sua atitude. Conclusão final. A pergunta que quase escapava. Este livro foi inspirado nas perguntas que me colocaram nas viagens que fiz à volta do mundo nos últimos anos. A maioria destas perguntas, bem como as minhas respostas, acabaram por se encaixar em tudo o que me foi dito anteriormente. Algumas delas não se enquadram nos temas que abordei. Por isso vou terminar este livro com a pergunta que quase escapava. Pensa que irá para o céu? Após alguns segundos de silêncio provocado pelo espanto, a minha primeira resposta a esta pergunta foi: bem, espero sinceramente que isso faça parte de um planeamento a longo prazo. Depois de a audiência ter parado de rir, que ficou tão surpreendida quanto eu, o indivíduo que fez essa pergunta esclareceu que gostava de compreender aquilo que considerava ser o meu legado. Se existe alguma coisa pela qual gostaria de ser recordado, que seja o facto de ter ajudado as pessoas a compreender que a liderança tem a ver com ajudar os outros a crescerem e a serem bem-sucedidos. Repito que a liderança não tem apenas a ver consigo, tem a ver com eles. Também gostaria de ser lembrado como um grande defensor da franqueza e da meritocracia, e por acreditar que todos merecem uma oportunidade. Gostaria igualmente de ser recordado por tentar defender o meu ponto de vista de que nunca podemos cair no erro de nos vitimizarmos. Não é segredo para ninguém que cometi imensos erros ao longo da minha carreira. Procedi a algumas más aquisições. Fiz alguns recrutamentos errados e não fui suficientemente rápido quando algumas oportunidades se me colocaram. E esta é apenas uma parte da lista. No que diz respeito à minha vida pessoal, tenho 4 filhos fabulosos e 9 netos magníficos. O meu amor e admiração por eles não pode ser expresso em palavras, e as suas vidas felizes e preenchidas dão uma alegria enorme. No entanto, tive 2 casamentos que não resultaram. A vida continua, e normalmente para melhor, mas ninguém que passa por 2 divórcios se sente orgulhoso por isso. Assim sendo, no que diz respeito ao céu, quem sabe? Tenho a certeza de que não sou perfeito, mas se existirem pontos extra para quem se preocupa com os outros de forma sincera e para quem deu diariamente à vida tudo o que tinha, então suponho que tenho algumas hipóteses. Se puder escolher, claro, prefiro não descobrir isso nos tempos mais próximos. Ainda há muito para fazer.